Nós vamos iniciar uma série no livro 1, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Antes de nós lermos o nosso texto, deixa eu lhe dizer como nós precisamos abordar o livro dos Salmos, não apenas nos sermões que nós teremos aqui, mas na nossa devoção pessoal, quando nós lemos o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos, irmãos, é um livro que deve estar no nosso coração, porque ele é, como Lutero disse, uma Bíblia em miniatura. Todas as principais doutrinas bíblicas estão contidas dentro do livro dos Salmos. É um livro que deve ser querido, caro para nós, um tesouro ao qual nós devemos constantemente voltar. Como nós devemos ler o livro dos Salmos? Brevemente, irmãos, eu quero que os irmãos sempre lembrem que essa deve ser a nossa abordagem para com esse livro. Nós temos de ler primeiro o livro dos Salmos como escritura, inspirada por Deus e útil para a nossa vida. O livro dos Salmos nos ensina o que nós devemos crer acerca de Deus e o dever que Deus requer de cada um de nós. Nós não devemos ler o livro dos Salmos como mera expressão da experiência religiosa dos homens que escreveram esse livro, mas como palavras inspiradas de Deus que nos ensinam sobre Deus e sobre como nós devemos viver para a glória do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos ler os Salmos como literatura de sabedoria. Em outras partes da Bíblia, Deus fala com os homens, mas nos Salmos nós temos essa inversão maravilhosa na qual homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, falam com Deus, derramam a sua alma diante de Deus, derretem o seu coração na presença do Senhor. E por isso os Salmos são tão proveitosos para nós, porque eles nos ensinam a orar, eles nos dão palavras para as nossas orações. Eles nos ensinam a cantar, e por isso nós amamos cantar o Salmo em nossa igreja. Eles nos ensinam a falar com Deus, sobre Deus, no nosso louvor, na nossa adoração, mas também falar com Deus sobre nós mesmos e sobre as nossas necessidades. Nós temos de ler os Salmos como escritura, como sabedoria. Em terceiro lugar, nós temos de ler os Salmos como escritura cristã. Nos Salmos nós queremos não apenas aprender sobre Davi, ou sobre Salomão, ou sobre os filhos de Asaf, mas nós queremos aprender sobre o bendito Senhor Jesus Cristo, que foi profetizado de tão lindas maneiras nos Salmos. O livro dos Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento, quando a pessoa e obra de Jesus Cristo são revelados a nós. Por isso nós devemos ler os Salmos à procura de Jesus Cristo. Vamos fazer isso agora, lendo o Salmo de número 1, irmãos. Salmo de número 1. Lembre-se que essa é a santa, inspirada, infalível, inerrante palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra, por esse livro tão precioso e por este primeiro salmo, Senhor, que nos ensina coisas tão gloriosas sobre quem tu és e a tua vontade para cada um de nós. Nos ajuda, ó Deus, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, para que nós possamos ter um entendimento salvador das Escrituras, para que nós possamos ler as Escrituras com fé, com reverência e com aplicação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Crianças, vocês não devem nunca ter visto isso, mas vocês que são um pouco mais velhos, provavelmente viveram num mundo em que ainda existia propagandas de cigarro, publicidade de cigarro. Eu não sei se vocês lembram disso. Não sei se vocês lembram da década de 90, quando as grandes marcas de cigarro usavam os comerciais na TV para divulgar
um estilo de vida. As propagandas de cigarro não mostravam muitas vezes nem mesmo alguém fumando, mas simplesmente mostravam um estilo de vida feliz, corajoso, uma vida plena, uma vida satisfatória, você sendo respeitado, você sendo honrado, você sendo elogiado. E essa era a imagem que era colocada na nossa mente pela publicidade do cigarro. Até que um dia o governo brasileiro resolveu que não apenas era hora de proibir as propagandas, a publicidade de cigarros, mas era hora também de obrigar os fabricantes de cigarro a colocar em cada caixinha, em cada maço de cigarros, né, uma outra imagem. Não a imagem das publicidades, não a imagem construída pelos marqueteiros, mas a realidade. Um pulmão manchado por anos de fumo, uma pessoa definhando por causa de uma doença causada, pelo menos em parte, pelo vício no cigarro. E aquela imagem da realidade foi eficaz. É muito mais raro encontrarmos pessoas fumando em nossos dias, fumando cigarro pelo menos, do que aquilo que nós víamos 20, 30 anos atrás. Nós vivemos num mundo de publicidade ilusória, num mundo em que não apenas as agências de marketing, mas tudo à nossa volta quer nos vender uma imagem da vida feliz, uma imagem da vida plena, uma imagem da vida satisfatória. Você precisa desse perfume para ser feliz, ou você precisa desse carro para ser respeitado, ou você precisa dessa roupa para de fato ser alguém notado pelos outros. E o que nós precisamos, irmãos, é afastar dos nossos olhos essas imagens ilusórias da publicidade e chegarmos a uma imagem do que é real, a uma imagem daquilo que tem substância, a uma imagem daquilo que de fato corresponde à verdade, à realidade. Quando nós começamos a nossa jornada pelo livro dos Salmos, pelo livro 1 dos Salmos, nós vamos entender que os Salmos 1 e 2, eles na verdade não pertencem exatamente ao livro 1, mas na verdade eles são uma introdução a todos os 5 livros do Saltério. Esses 2 salmos juntos devem funcionar como a nossa chave para entendermos todos os outros salmos. E esses 2 salmos vão nos ensinar sobre 2 coisas importantíssimas para o resto do livro: a Torá, a lei, e o Messias, o Cristo. A lei e o Evangelho colocados lado a lado. E nesses 2 salmos nós temos alguns dos temas mais importantes que vão percorrer todo o Saltério. Mas especificamente aqui no Salmo de número 1 que nós vamos expor agora, estamos expondo agora, nós temos alguns dos temas mais importantes e mais preciosos do livro dos Salmos. Por exemplo, essa distinção entre o justo e o ímpio. Isso vai aparecer de novo e de novo e de novo ao longo da nossa exposição. A importância da lei de Deus vai aparecer tantas outras vezes ao longo do livro dos Salmos. E um outro tema importantíssimo aqui no nosso texto, que vai também ser importante para nós entendermos o restante de todo o livro: a vida sendo enxergada à luz do juízo final. O Salmo 1, vai nos ensinar, em poucas palavras, que a vida realmente boa é a vida do homem piedoso. Para que nós expliquemos isso um pouco melhor, e como muita gente não entende o que significa piedade ou homem piedoso, o que nós vamos aprender nessa noite é que a única vida que vale a pena viver é aquela que é guiada pela confiança em Deus, pela fidelidade a Deus e pela comunhão com Deus. A única vida que vale a pena viver é a vida que é guiada pela confiança em Deus, pela fidelidade a Deus, pela comunhão com Deus. Esse salmo vai nos confrontar com a realidade da vida, e é por essa ótica que nós vamos caminhar hoje à noite. Nós vamos ver que esse salmo nos ensina sobre a realidade da vida em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a realidade da vida feliz. Veja comigo o verso de número 1. Bem-aventurado o homem. A primeira linha, a linha que abre este salmo e todo o livro dos Salmos, começa nos dizendo que existe uma vida feliz, ou uma vida bem-aventurada. Eu não gosto
tanto assim da tradução feliz que algumas de nossas Bíblias vão trazer para a palavra bem-aventurado. Mas se nós entendermos essa vida, essa ideia corretamente, não há problema em usarmos essa expressão. Na verdade, os grandes filósofos da antiguidade, eles resumiam a bem-aventurança em termos de felicidade. Aristóteles tinha uma expressão para isso. Os grandes teólogos da Idade Média escreveram sobre a vida feliz. A única coisa que nos importa saber é como caracterizar essa vida feliz. Bem-aventurado ou feliz aqui descreve alguém que está debaixo do favor de Deus. E isso de fato é a única coisa que importa para a verdadeira felicidade. Ser alguém que está debaixo da graça e do favor de Deus. Se Deus é por nós, o apóstolo vai perguntar: quem será contra nós? Mas se nós invertermos a afirmação e a pergunta, ela também se torna verdadeira. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Esse salmo então nos declara logo na primeira linha que existe uma vida realmente feliz, um homem realmente feliz, uma mulher realmente feliz. Ele explica melhor como nós devemos enxergar essa felicidade lá no verso 3. Quando ele nos dá, nos versos 3 e 4, quando ele nos dá duas imagens tiradas da agricultura, tiradas da natureza. Ele descreve esse homem bem-aventurado como uma árvore plantada, veja o verso 3, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O justo é descrito como uma árvore. O que isso significa, irmãos? Talvez alguns de vocês que foram criados lá na Zona Norte, eu sei que alguns aqui conhecem a famosa Barriguda, ali em Água Fria, ali no bairro que nós conhecemos como Fundão, né? Uma árvore que precisaria provavelmente de uns 20 homens para conseguir abraçar. Quantas construções já caíram ali ao redor? Quantas casas foram levantadas e derrubadas? O conjunto habitacional que fica quase de frente dessa árvore está condenado pela prefeitura, os moradores sendo agora, tendo de evacuar esse prédio. Tudo ao redor é efêmero, temporário, mas essa árvore permanece. Ou talvez você já tenha ido à Praça da República, ali perto do Palácio do Campo das Princesas, tenha visto os baobás que estão ali. Quantos anos essas árvores têm? Quantas gerações nasceram e morreram e elas estão ali de pé? Quantas enchentes, alagamentos, tragédias, morros caídos e elas permanecem ali de pé? Quantas pontes construídas pelos portugueses, pelos holandeses, por tantos prefeitos foram erguidas e derrubadas e essas árvores permanecem de pé? O salmista diz que o justo, o homem realmente feliz, o homem que tem essa vida boa é como uma árvore. E veja que essa é uma imagem de solidez, de permanência e de abundância. Ele frutifica. Ele é alguém que está plantado junto à corrente de águas e no devido tempo dá o seu fruto. Sua folhagem não murcha e tudo o que ele faz é bem sucedido. Esse homem verdadeiramente feliz é alguém que é guardado por Deus, nutrido por Deus, alimentado por Deus, fortalecido por Deus, preservado por Deus, protegido por Deus, e a quem Deus faz ele frutificar, a quem Deus faz ele prosperar. Irmãos, entendam, há tanta conversa falsa e mentirosa sobre prosperidade nos nossos dias, que nós muitas vezes ficamos receosos de usar uma palavra que a Bíblia tantas vezes usa. A Bíblia diz que o homem justo é um homem próspero. Mas nós vamos precisar de 41 salmos para entender que a vida desse homem próspero não é exatamente aquilo que os pregadores da prosperidade anunciam como prosperidade. A vida de um homem próspero é uma vida de apertos, de aflições, de sofrimentos, de angústias, de dores, de lamento, até mesmo de dúvida e de desamparo, como nós vamos ver quando chegarmos no Salmo 22. Mas ainda assim, esse homem apertado de um lado para o outro, ele é preservado
por Deus. Jesus usou uma imagem semelhante no Sermão do Monte, quando ele fala de uma casa construída sobre a rocha. Essa é a prosperidade bíblica. Veja, Jesus não disse, essa casa é uma mansão que está lá no topo de um monte e nada lhe afeta. Não, Jesus disse que essa casa, ela é atacada, vem os ventos, as enchentes, a água, ela é alvo das intempéries, das forças da natureza. Mas Jesus diz, ela fica de pé. Essa é a prosperidade bíblica. Não é riqueza, não é nunca adoecer, mas é no meio dos sofrimentos permanecer de pé. No meio das aflições, continuar dependendo do Senhor, confiando no Senhor e tendo a certeza do cuidado de Deus para conosco. A vida verdadeiramente feliz, essa vida próspera sobre a qual o salmista fala aqui, é a vida que o apóstolo Paulo vai descrever lá em Romanos 8, quando ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O justo é essa árvore, essa barriguda, esse baobá, esse carvalho que permanece firme, apesar de todos os ventos contrários, de todas as enchentes, de todos os ataques, ele permanece de pé. Essa imagem já seria forte o bastante, mas o salmista acrescenta uma imagem contrária, para que no contraste nós entendamos a força do que ele está dizendo. O justo é árvore. Então no verso 4 ele diz, o ímpio é palha. Veja, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Pense no contraste. Uma árvore imensa, de raízes bem fincadas, que suporta todas as dificuldades e provações. E ao redor dessa árvore, palha. Palha que o vento leva. Palha que você acende um fogo e ela logo se consome. Palha que não dura, que tem existência breve e fugaz. Assim é a vida do ímpio. Irmãos, a Bíblia coloca diante de nós essa imagem da realidade da vida feliz, para que nós possamos discernir as coisas, quando o mundo colocar diante de nós imagens ilusórias que nos ensinam o contrário. Talvez você pense, a vida feliz é a vida dos artistas, dos atores e atrizes de Hollywood, dos cantores e cantoras que aparecem nos programas de televisão, dos influencers que estão por aí ganhando rios de dinheiro no YouTube. Essa é a vida feliz. Uma vida em que você não precisa se preocupar com o cartão de crédito, com os limites do cartão, com as contas no final do mês, se vai dar, se não vai dar, o que você pode comprar, o que você tem que tirar do carrinho e colocar de lado, porque não vai dar para pagar tudo que você colocou na feira. A vida feliz é a vida daquele artista, daquele cantor, daquele político, daquele homem poderoso. Ilusão, irmãos, ilusão. Basta você ler a biografia de qualquer um desses grandes artistas. Eu e Laura tivemos o privilégio de, algum tempo atrás, conhecer a casa onde Elvis Presley morou. E você caminha por aquela mansão, Graceland, tão linda, tanta riqueza, tudo de luxo. E então você termina a visita no túmulo de um homem que, com 30 e poucos anos, pela depressão, pela ansiedade, pela infelicidade, pela traição da família, pela traição do seu agente, se drogou ao ponto de acabar com a própria vida. Feliz? Elvis, na sua riqueza, na sua glória, na sua fama, ele não foi mais feliz do que o mais simples dos crentes. Ele não teve uma vida melhor do que a vida do mais simples cristão, que precisa de muito sufoco para pagar as contas no fim do mês. Porque esse simples cristão é como árvore plantada
junto à corrente de águas. Ele tem o cuidado de Deus, ele tem a proteção de Deus, ele tem o amor de Deus, e por isso ele permanece. Enquanto que riquezas, dinheiro, fama, luxo, o amor dos homens, tudo isso passa como palha e logo vai embora. Essa primeira parte do Salmo nos confronta com a realidade da vida feliz e nos lembra de que não é errado buscar essa vida feliz. O problema é perguntar onde nós estamos buscando essa vida boa, essa vida feliz. Nós olhamos os stories do Instagram e nossos amigos ou seu chefe talvez passando férias num bom hotel, trocando de carro, e você talvez seja inclinado no seu coração a pensar, essa é a vida boa. O Salmo 1 diz, não, essa não é a vida boa. A vida boa é aquela que é gasta junto ao ribeiro de águas, é aquela que é edificada sobre a rocha de Deus. A vida boa é aquela que é encontrada no Senhor. O salmista então passa a nos dar mais detalhes sobre onde nós podemos encontrar essa vida feliz. Ele passa então da realidade dessa vida feliz para a realidade da vida santa, ou para a realidade da vida justa. E é isso que vai ocupar os versos 1 e 2 em sua maior parte. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa descrevendo esse homem bem-aventurado de forma negativa, em termos daquilo que ele não faz. E o que é que esse homem não faz? Ele não vive uma vida controlada pela instrução do pecado. Ele não vive uma vida dominada pelo mundo dos pecadores. Veja, irmãos, que há aqui 3 ideias que formam uma progressão. Você já deve ter percebido isso. Essa característica do homem pecador, ela é relatada aqui para nós como uma progressão. Andar no conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e, enfim, assentar-se na roda dos escarnecedores. O homem justo, o homem santo, o homem feliz descrito aqui nesse salmo, ele é alguém que, em primeiro lugar, está atento para não cair nesse círculo vicioso e descendente que leva ao pecado. Veja que a primeira coisa que é dito sobre essa progressão do pecado é que ela começa com um mero andar no conselho dos ímpios. É aquele estado da nossa vida, da vida de alguém, em que essa pessoa começa a dar ouvidos às sugestões daqueles que não dão valor a Deus. A palavra ímpio é o contrário de piedoso, e significa alguém que não se importa com as coisas de Deus, que ignora ou negligencia a vida de Deus. E a primeira coisa que é dita aqui a nós é que esse homem justo, esse homem bem-aventurado, ele não anda no conselho daqueles que não dão valor às coisas de Deus. Ele não dá ouvidos às sugestões, aos ensinos dessas pessoas. Mas veja que há um segundo estágio. Se você se atreve a dar ouvido ao conselho dos ímpios, existe um segundo estágio para onde você acaba mergulhando. Ele diz aqui, você se detém no caminho dos pecadores. Já não é mais um conselho, já não é mais uma mera opinião, já não é mais não são mais meras palavras, mas é um caminho, é um estilo de vida. E que coisa terrível é alguém parar diante do estilo de vida do pecador e passar a admirar esse estilo de vida. Já é um problema você dar ouvidos a sugestões de conselheiros maus, mas é algo muito pior você parar diante do estilo de vida de um pecador e dizer, talvez esse seja o melhor caminho para mim. Talvez eu fosse mais feliz se eu seguisse esse estilo de vida.
E então vem o terceiro passo dessa progressão da vida ímpia, quando ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. O estágio final desse caminho descendente no pecado é que você, enfim, está com a consciência tão cauterizada, o coração tão endurecido, que você não apenas ouve os conselhos daqueles que desprezam a Deus, você não apenas admira o estilo de vida dos ímpios, mas você se senta para rir com os zombeteiros das coisas absurdas e profanas que eles falam de Deus. O salmista diz aqui que o homem bem-aventurado é aquele que não segue nesse caminho, é aquele que não desce por essa espiral. Mas em vez disso, o que é que ele faz? O verso 2 diz: antes, ou em vez disso, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na Torá de Javé. Não é simplesmente lei no sentido dos mandamentos, mas é a instrução do Senhor. Ele tem prazer de ser ensinado por Deus, de se sentar aos pés das palavras inspiradas de Deus e ouvir essas palavras e permitir que a sua vida seja guiada por essas palavras. Meus irmãos, nós vivemos num mundo cínico, onde as pessoas não acreditam que exista verdadeira santidade, onde as pessoas não acreditam que exista verdadeira justiça. Eu tenho um amigo que obviamente não é cristão, que diz que no mundo só existem, e ele conhece um pouco da Bíblia, ele diz que no mundo só existem dois tipos de pessoas: os publicanos e os fariseus. Ele diz que só existem ou os que pecam abertamente, ou os que escondem o seu pecado e fingem que são justos. Mas não existem justos de verdade. E isso, irmãos, esse cinismo caracteriza muitas das coisas que nós consumimos hoje. Se você pegar qualquer filme que foi lançado nos últimos 10 anos por Hollywood, eu desafio você a assistir esse filme novamente, ou tentar se lembrar dele. E você vai ver que muito provavelmente não existe bem e mal. Tudo é uma zona cinzenta. Quando George Lucas publicou os primeiros filmes, lançou os primeiros filmes de Star Wars, havia claramente o bem e claramente o mal. A força é usada para o bem por aqueles que são Jedi, e a força é usada para o mal por aqueles que são do outro lado. Bem, não estou dizendo que tem boa teologia não, tá? Mas as linhas entre o bem e o mal eram claramente demarcadas. E agora? Os novos filmes, o mal vira bom, o bom vira mal, e todo mundo é uma mistura de bem e de mal. O mundo nos diz: não existe verdadeira santidade, não existe verdadeira justiça, não existe ninguém que pratique o caminho bom. Mas aqui o salmista nos diz com todas as letras que existe sim o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas em vez disso, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Preste atenção no que é dito sobre a relação desse homem com a palavra de Deus. Não é simplesmente esse homem lê a lei do Senhor. Não é simplesmente esse homem escuta a lei do Senhor, depois vai embora e se esquece do que foi dito. Esse homem tem prazer na lei de Deus. Ele tem alegria na instrução do Senhor. Não é um mero cumprimento de um dever, mas é um deleite para ele ler a Bíblia. Não é simplesmente porque ele se comprometeu com um plano anual de leitura, mas é porque ele ama a lei do Senhor. E não é simplesmente que ele lê a lei, não é simplesmente que ele decora a lei, mas ele medita na lei. Para meditar é preciso ler, e para meditar é bom memorizar, mas meditar é mais do que ler e mais do que memorizar. Meditar é ponderar, pensar, compreender e aplicar a instrução do Senhor à sua própria vida.
É guardar a palavra, como o próprio salmista vai dizer mais para frente, lá no Salmo 119. É guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Meditar na lei de Deus é uma marca desse homem que vive uma vida santa. Eu queria que você pensasse nos versos 1 e 2, e que você considerasse comigo algumas coisas importantes, então, sobre a realidade dessa vida santa. Um texto como esse, irmãos, ele nos desafia a entender que existem coisas que o crente não deve fazer, companhias que ele não deve manter, estilos de vida dos quais ele deve se afastar. Nós vivemos num mundo em que a gente, para tentar agradar, para tentar ser amigo de todos, porque nós tememos mais os homens do que a Deus às vezes, nós queremos nos dar bem com todo mundo, nós queremos estar com todos, manter relacionamento com todos. Mas um texto como esse nos confronta e nos diz: nem todo filme é para nós, nem toda música é para nós, nem toda amizade é para nós, nem todo lugar é para nós. Isso não é farisaísmo, isso não é fundamentalismo, isso é fidelidade a Deus. Como pode haver comunhão entre a luz e as trevas? Paulo pergunta. Que companhia, que união pode haver entre Cristo e o maligno, entre o santuário de Deus e os ídolos? Em outro lugar ele vai dizer: vocês não podem se sentar à mesa do Senhor e também à mesa dos demônios. Existem distinções que nós precisamos fazer. Existem linhas que nós precisamos demarcar, irmãos. Vez ou outra eu vejo nas redes sociais um cristão dizer assim: eu não gosto de construir muros, eu gosto de construir pontes. Um autor que nem é cristão, certa vez escreveu que a melhor coisa que você faz para ter liberdade quando você está no topo de um abismo é construir um muro. Se você quer que suas crianças possam correr à vontade no quintal da sua casa, e o quintal da sua casa dá numa barreira, qual é a melhor coisa que você faz pelos seus filhos para que eles tenham liberdade de correr? Você constrói um muro. Pontes são boas, muros também. Nós precisamos construir pontes onde essas pontes forem necessárias, mas nós também precisamos construir muros, irmãos, para cercar a nossa própria vida, para proteger o nosso próprio coração e o coração dos nossos filhos. Nós precisamos traçar linhas e demarcar limites. É bom se dar bem com todo mundo no trabalho, é bom ser um cristão amigável, ser um cristão educado, cheio de cortesia, que fala com todos, que cumprimenta todos, mas há um limite naquilo que nós conversamos, naquilo que nós participamos, nas piadas que nós contamos uns aos outros, nas piadas que nós ouvimos, nos links que nós compartilhamos. Há um limite que precisa ser demarcado, irmãos. Porque o homem descrito aqui, esse homem justo que é bem-aventurado, ele tem prazer nas coisas de Deus e ele não tem alegria nas coisas desse mundo. Pense naquilo que alimenta as suas ideias. Pense em quanto tempo você passa ouvindo música não cristã, TV, programas de TV, internet. Não há necessariamente nada de errado com nenhuma dessas coisas, mas quanto essas coisas têm alimentado o teu coração, quanto essas coisas têm nutrido maus pensamentos em você, quanto essas coisas significam que você está, na verdade, andando no conselho dos ímpios, ou talvez já esteja até alimentando um apreço pelo estilo de vida dos pecadores. Ou talvez você até ri da zombaria que é feita de Deus. Por que você gasta tempo? Faz um inventário da tua agenda e compara quanto tempo você gasta nas redes sociais com quanto tempo você gasta meditando na lei de Deus. Talvez isso explique a nossa ansiedade. Talvez isso explique porque nós andamos de um lado para o outro como se não estivéssemos indo a lugar nenhum. No final das contas, irmãos, isso aqui não é uma batalha simplesmente pelo nosso
tempo, não é simplesmente uma batalha pelo que nós assistimos ou deixamos de assistir, mas é uma batalha pelo nosso coração. Onde está o nosso prazer? Onde está o nosso prazer? Na lei de Deus ou nas coisas desse mundo? O salmista aqui nos confronta com a realidade de uma vida feliz. Ele nos confronta com a realidade de uma vida santa. E por fim ele une essas duas ideias ao nos falar da realidade da vida eterna. O salmista une essas duas ideias de felicidade e santidade e justiça à luz de um juízo final. O que explica, talvez você se pergunte, que o homem santo seja um homem verdadeiramente feliz? Esse homem que não anda no conselho dos ímpios, por que ele é feliz? Esse homem que não se detém no caminho dos pecadores, por que ele é bem-aventurado? Esse homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele é essa árvore plantada junto aos ribeiros de águas? A resposta está no final do salmo. E a resposta está no final da história. O justo talvez seja o homem que mais sofre. E o livro dos Salmos é um livro que foca especialmente nos sofrimentos do rei ungido por Deus, as suas aflições. O homem justo é o homem que mais sofre. Ele é o homem que é desprezado pelos inimigos de Deus. Ele é o homem que é zombado pelos filhos de Belial. Ele é aquele que é abandonado pelos seus próprios amigos e irmãos, por causa da sua fidelidade ao Senhor. Por que o salmista começa dizendo que esse homem é quem é verdadeiramente feliz? A resposta que a gente pode ver em tantos outros salmos, que está aqui nos versos 5 e 6, é que esse homem é aquele que vai estar de pé no dia do juízo final. O homem justo, o homem que teme a Deus, o homem que tem prazer na lei de Deus, esse homem é o que vai estar de pé. Veja o que ele diz no verso 5: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A primeira coisa que esse salmo nos lembra é que haverá um dia de juízo. E esse dia de juízo é um dia de acerto de contas com Deus. É um dia em que cada homem será julgado segundo o bem ou o mal que tiver feito no corpo, na sua vida. Todos os homens serão julgados segundo as suas obras. E o que o salmista está dizendo aqui é que nesse dia de juízo, os perversos, aqueles que fizeram o mal, não prevalecerão. O mais forte deles cairá. O mais forte dos perversos, o mais forte dos ímpios, cairá. Não importa quanta riqueza ele acumulou na sua vida, não importa quantos amigos ele tenha feito, quanto respeito ele tenha adquirido, não importa se ele era um grande conquistador militar, um homem valente, líder de um grande exército, um rei implacável com os seus súditos, não importa. Todos esses homens perversos no dia do juízo estarão caídos, derrotados na presença do Senhor. Mas esse dia de juízo é um dia de congregação, um dia de ajuntamento dos justos. O mais forte dos ímpios cairá, mas o mais fraco dos justos estará de pé. O menor deles, o ladrão na cruz, que confessou a Cristo como Senhor e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele publicano que batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Aquela mulher adúltera, a quem o Senhor disse: vai e não peques mais. Aquele apóstolo covarde que negou o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. O crente mais fraco será ajuntado pelo Senhor, naquilo que é chamado aqui da Assembleia dos Justos, da congregação dos justos. O povo de Deus, reunido por Deus debaixo de suas asas, como os pintinhos debaixo das asas
da mamãe galinha. Os crentes, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que viveram essa vida justa, eles estarão de pé. E a pergunta é por quê? Por quê? Por que os justos ficarão de pé? O salmista diz no verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que significa conhecer o caminho dos justos? Não é simplesmente saber, Deus sabe de todas as coisas, mas conhecer na Bíblia muitas vezes denota amor, afeição. É uma palavra que é usada inclusive para a intimidade de um homem com uma mulher. José não conheceu Maria enquanto esta não concebeu, não deu à luz a Jesus, né? Então é uma palavra que denota essa união perfeita do marido com a esposa, por exemplo. E na Bíblia muitas vezes ela é usada para descrever esse relacionamento pactual entre Deus e o seu povo, e especificamente a escolha soberana de Deus, aquilo que nós chamamos de eleição. O Senhor conhece o caminho dos justos, significa dizer, o Senhor ama o justo, o Senhor se apegou ao justo, o Senhor se uniu ao justo, Ele escolheu esse homem justo, a quem Ele vai salvar no último dia. E o que torna esse homem justo verdadeiramente feliz é que no dia do juízo o Senhor o ajuntará e o trará para perto de si. A última pergunta que nós precisamos responder, irmãos, é: quem é esse homem feliz? Quem é esse homem que ama a lei de Deus e que fica de pé quando o juízo de Deus vem? Nós vamos ver que o Salmo 2 claramente é um salmo messiânico. É um salmo que fala do rei ungido por Deus, que vai governar as nações como um representante de Deus. E esse rei, talvez você pense, não aparece no Salmo 1. Mas na Bíblia, reis e reinos são muitas vezes descritos como árvores. Espero que os irmãos se lembrem, faz tempo já, mas espero que os irmãos se lembrem de Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tem um sonho onde uma grande árvore se ergue, e essa árvore é cortada e fica apenas o toco. E o anjo explica a Daniel, e Daniel explica a Nabucodonosor, que esse sonho significa que o reino dele vai ser cortado e depois vai ser erguido. Quando o salmista fala aqui de uma árvore plantada junto à corrente de águas, nós devemos pensar que talvez ele esteja falando de um rei. Talvez ele esteja falando do mesmo rei do Salmo 2. E de fato, quando nós pensamos que o Salmo fala desse homem que tem prazer na lei de Deus, talvez você se lembre que em Deuteronômio capítulo 17, Moisés profetiza que um dia Deus levantará um rei para Israel. E é dito que uma das coisas que esse rei precisa fazer é escrever uma cópia da lei num livro. E ele deve ler esse livro de dia e de noite, ele deve meditar na lei do Senhor. Essa era um dos deveres dos reis de Israel. Eles tinham que ter a lei no seu quarto, e eles tinham que ler essa lei de dia e de noite. Esse homem justo do Salmo 1 é um rei judeu, é um rei israelita, e é um rei perfeito. Esse homem bem-aventurado do Salmo 1 é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que é chamado de o justo. Porque, irmãos, se nós somos ser honestos conosco mesmos, nós vamos olhar para um salmo como esse e dizer: Senhor, quanto tempo eu perco ouvindo o que não convém, assistindo o que não edifica, conversando bobagem. Quão pouco tempo eu passo, Senhor, meditando na Tua lei. Se nós levarmos a sério o significado da palavra justo na Bíblia, nós vamos confessar, como o próprio salmista vai mais tarde dizer: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há um justo, nenhum sequer.
Todos nós olhamos para um salmo como esse, fazendo o inventário da nossa vida, nós nos prostramos diante do Senhor e perguntamos: Senhor, como eu posso ficar de pé no dia do juízo? Como eu posso ser um dos justos que serão congregados naquele dia final? E a resposta é uma só: esse homem justo é Cristo, e todos aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Todos aqueles que se apegam a Cristo, que confiam em Cristo, que se reconhecem como pecadores, que confessam os seus pecados, que se arrependem dos seus pecados verdadeiramente, esses são justificados em Cristo. Quando nós nos chegamos a Cristo, quando nós o recebemos pela fé, nós somos constituídos justos aos olhos de Deus. E unidos a Cristo, nós agora vamos viver mais e mais como esse homem justo do Salmo 1. Esse salmo é colocado na cabeça do livro, no começo do livro, nos portões do saltério, para nos lembrar de duas coisas importantíssimas. Primeiro, isso é o que Deus requer de nós. E se nós não temos vivido como homens justos, nós precisamos correr para Cristo, para o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos correr para Cristo e dizer: Senhor, eu tenho andado no conselho dos ímpios. Senhor, eu tenho me detido no caminho dos pecadores. Senhor, eu tenho talvez até mesmo me assentado na roda dos escarnecedores. Perdoa o meu pecado, Senhor. Esse salmo é colocado aqui na entrada do saltério para que nós nos lembremos: essa é a vontade de Deus para nós, que nós tenhamos prazer na sua lei. E quando reconhecemos que não temos tido esse prazer, nós caímos de joelhos diante do Senhor e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, pelo meu coração duro, frio, inconstante, vacilante. Perdoa-me, Senhor. E então você corre para Cristo, o justo, esse que andou entre pecadores, mas nunca andou no conselho dos ímpios, esse que parou para comer com publicanos e prostitutas, mas nunca se deixou atrair pelo estilo de vida de nenhum deles. Esse Cristo que se assentou até mesmo no meio daqueles que zombavam dele, mas jamais se tornou um deles. É para esse Cristo, o justo, que nós corremos. Esse Cristo que disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar toda a sua obra. Esse Cristo que, diante da oferta de todos os reinos do mundo, disse: arreda Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É para esse Cristo que você corre, confessando os seus pecados, reconhecendo a sua injustiça. E esse salmo é colocado aqui diante de nós, na porta do livro, para nós corrermos para Cristo em primeiro lugar, para nós buscarmos a sua graça e o seu perdão, para nós recebermos o seu evangelho. Esse não é um salmo moralista que diz: viva assim e viverá. Esse é um salmo evangélico. Esse é um salmo que diz: corra para Cristo, o justo, e você será salvo. Esse é o primeiro uso desse salmo. O segundo, e a segunda razão pela qual ele é colocado aqui diante de nós no começo do livro, é para que, uma vez justificados em Cristo, nós cumpramos aquilo que é descrito aqui. Para que cada vez mais, de graça em graça, de degrau em degrau, nós nos tornemos mais parecidos com esse homem justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Você não olha para esse salmo e diz: eu vou ser salvo pela lei. Mas você também não olha para esse salmo e diz: é Cristo, Ele já fez isso por mim, agora eu vou viver como eu quiser. Não. O que nós fazemos é: corremos para Cristo, recebemos o perdão, recebemos a justificação,
E agora nós voltamos para esse salmo e dizemos: Senhor, me ajuda a viver assim. Me ajuda a amar a tua lei. Me ajuda a ter prazer nos teus mandamentos. Me ajuda a fugir do pecado. Me ajuda a viver como um justo. E me ajuda a viver com essa esperança. A esperança de que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é subversivo, ele é contracultural, porque todo mundo diz: bem-aventurado é quem faz jeitinho, bem-aventurado é quem recebe e dá propina, bem-aventurado é quem faz acontecer, não importa o custo. Bem-aventurado é quem faz justiça com as próprias mãos. Bem-aventurado é quem toma as rédeas da sua própria vida e faz e realiza os seus sonhos. Bem-aventurado é quem luta com armas nem sempre justas. Essa é a publicidade ilusória do mundo à nossa volta. Bem-aventurados aqueles que vivem vidas respeitáveis e dignas aos olhos desse mundo. O salmista diz: bem-aventurado aquele que é desprezado pelo mundo. Bem-aventurado aquele que é humilhado e afligido aos olhos do mundo. Bem-aventurado aquele que tem o favor de Deus, que é conhecido por Deus, que anda nos caminhos de Deus. Essa é a vida que realmente vale a pena viver. A vida guiada pela confiança em Deus, pela fidelidade a Deus e pela comunhão com Deus. Irmão, olhe para um salmo como esse e renove o seu compromisso com o Senhor de viver pela fé em Cristo, de viver de forma santa para o Senhor, de viver com esperança do dia do juízo, o dia da congregação dos justos, porque essa é a vida verdadeiramente feliz. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos mostra Cristo e a tua vontade para nós. Obrigado porque em Cristo nós somos homens felizes, mulheres felizes, porque temos o teu favor, porque somos conhecidos do Senhor, guardados pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e nos dá a tua graça, para nós vermos a realidade da vida como ela é, não segundo a publicidade enganosa desse mundo, mas segundo a tua palavra. Torna-nos, Senhor, homens mais piedosos, que confiam no Senhor e são guiados pela tua instrução, que têm comunhão com Deus em graça e glória, que andam no teu caminho todos os dias até o fim. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nos torna mais parecidos com Cristo, o homem justo, a quem nós amamos e em quem nós colocamos toda a nossa fé e confiança. É no nome dele que nós oramos. Amém.